Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia! Com a bênção de nosso Deus e bendito Pai, iniciamos mais este dia e também vamos agora nos alimentar do pão que veio do céu, que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus certa vez disse, não é? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o Senhor Jesus estava fazendo uma comparação. Assim como o arroz, o feijão, os alimentos desse mundo natural fortalecem o nosso corpo, a nossa carne física, assim também a palavra de Deus fortalece, alimenta, nutre o nosso espírito. Ficamos mais fortes na fé. A palavra de Deus, ela traz para o nosso espírito fortalecimento, iluminação, direção, conhecimento, conforto e, claro, nos capacita para uma vida de vitórias. Por quê? Porque uma vida de vitórias nesta terra pode somente ser vivida pela fé na palavra do Senhor. Mas como vai ter fé se não ouve a palavra, não é? É por isso que vamos agora, então, ter o privilégio dado pelo nosso Pai de ouvirmos, de nos alimentarmos de sua santa palavra. E hoje vou trazer para você um texto que se encontra na carta de Judas. Mas não é o Judas o traidor, é outro Judas. Esse Judas aqui era um dos irmãos do Senhor. Lembra lá no Evangelho de Marcos, onde são dados os nomes dos irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José? Tiago, José, Judas e Simão? E também havia ali as irmãs dele, que a Bíblia não dá o nome, mas eram pelo menos duas, porque a Bíblia diz irmãs no plural. Então, pelo menos duas, não é? E esse Judas aqui, ele mesmo se identifica, não é, como sendo irmão de Tiago, irmão do Senhor, e ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, essa carta para nós, os crentes, tá bem? E é uma carta muito poderosa, apesar de ser muito curta. Tá? Traz uma mensagem muito forte de Deus para a gente aqui. Mas antes da gente ver isso, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você permite que o YouTube avise a você quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós o faremos. Está bem? Olha só o que diz a carta de Judas no versículo de número 1. É capítulo único, tá? É um capítulo só. Então, por isso que nós não citamos o capítulo, apenas o versículo. Mas o versículo 1 diz o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Então aqui, gente, nós temos a apresentação da carta, onde Judas se apresenta como servo de Jesus Cristo, como irmão de Tiago, estava se identificando, dando ali algumas referências de quem era ele, e também ele fala que essa carta é para nós que somos amados em Deus Pai, né? E ele também deseja, ele faz a saudação dizendo: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Gente, essa carta ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então é o próprio Espírito Santo falando com a gente, por meio de Judas. Mas ele está dizendo que ele deseja que a misericórdia, a paz e o amor nos sejam multiplicados. Essa é a vontade de Deus, gente. Misericórdia, paz, amor. Tá vendo como a gente começa a ler a palavra de Deus? A gente começa a ver como Deus é bom. A gente começa a ver como ele revela a vontade dele para a gente. Ele não está dizendo aqui a doença vos seja multiplicada, a miséria vos seja multiplicada, a dor vos seja multiplicada, os sofrimentos vos sejam multiplicados. Não, ele fala a misericórdia, a paz e o amor. Gente, esse é o nosso Deus bendito que quer nos abençoar. Agora, tudo isso nós podemos receber somente pela fé. A nossa fé não pode ficar sendo contaminada, a nossa fé não pode ficar atribulada, senão a gente não consegue receber a misericórdia, a paz e o amor, não consegue receber os milagres de Deus. Por isso que Judas está escrevendo essa carta. E olha o que ele diz, o motivo dele escrever essa carta. Versículo 3. Amados,
quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, Judas escreve para aquele pessoal que era a igreja daquela época e para a gente também hoje, dizendo que nós temos que batalhar pela fé, pois muitos que são usados pelo diabo, eles tentam enganar, destruir a nossa fé, como você acabou de ler aqui, não é? Pessoas, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Você ouviu algum evangélico dizer, eu estou na graça, então eu posso pecar que não tem problema nenhum, eu posso viver no pecado que eu não vou para o inferno, porque eu estou na graça, porque Deus me escolheu, então se Ele me escolheu, eu não vou para o inferno de jeito nenhum, eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso viver como se fosse pior do que uma pessoa do mundo. Nada de mal vai acontecer comigo. Isso é transformar a graça em libertinagem. Graça não é isso. Graça não é permissão para pecar. Graça é a capacitação dada por Deus, sem a gente merecer, para podermos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida santificada, uma vida na presença de Deus, gente. Graça é a capacitação dada por Deus para a gente poder servi-lo, para poder amá-lo, para poder fazer a vontade dele. Isso é a graça, mas certas pessoas estavam ali com dissimulação, pervertendo, transformando, como ele diz, em libertinagem a graça de nosso Deus. Né? Pessoas estavam dizendo assim, pode prostituir, pode sair com quem você quiser, pode fornicar à vontade, pode ir para um motel com amante, que não tem problema. Olha que desgraceira, né? E tanta gente vive assim hoje. E, infelizmente, com muita tristeza no meu coração eu falo isso. Tantos que se dizem evangélicos vivendo até pior do que se fossem pessoas do mundo. Transformando a graça de Deus em libertinagem, misericórdia. Pessoas assim sofrem não só aqui na terra, mas também correm um grande risco de se morrerem assim, sem ter um acerto com Deus, de irem para o inferno. Mas assim como naquela época havia pessoas que distorciam o evangelho, hoje também tem. Por isso tem que batalhar diligentemente. Diligentemente. E olha o que mais que o Judas diz no versículo de número 19. São estes os que promovem divisões, são estes que são sensuais, que não têm o Espírito Santo. Então você viu aqui, né? Judas chama tais pessoas que promovem essas divisões de sensuais, que não têm o Espírito, no caso o Espírito Santo. Quando ele diz sensuais aqui, não é apenas o sentido de sexualidade, não é o sensual apenas o sentido sexual. A palavra sensual vem de sentido, sentidos físicos. Homens carnais, crentes carnais, aquelas pessoas que se dizem crentes, mas negam o poder de Deus. Aquelas pessoas que dizem que Deus é todo poderoso, mas vivem recorrendo aos recursos humanos para se virar. É nesse sentido. Pessoas que vivem pelos sentidos físicos e não pela fé em Deus. Então, já naquela época, essa geração aqui, gente, já era a segunda geração depois de Cristo. Quer dizer, já no comecinho da igreja, olha como o diabo se levantava contra a igreja desde aquela época, tentando enfraquecer a fé da igreja, como acontece hoje. Tanta gente já duvida que Deus ele é fiel, que Deus faz milagre. Hoje tem até pastor pregando que não existe inferno, que não tem problema a pessoa viver como quer, que no final, porque Deus é amor, todos serão salvos. Gente, olha cada heresia, e tanta gente está escorregando para o inferno, perdendo a sua salvação porque vai atrás dessas conversas demoníacas. Gente, vamos andar na palavra de Deus. Deus é amor? Claro que Ele é. Deus é bendito? Sim. Ele é misericordioso? É claro que é. Deus faz o mal? Lógico que não. Mas quando a pessoa, ela mesma, decide sair da palavra de Deus, do caminho da palavra de Deus, ela mesma se coloca no caminho de perdição.
E se ela morre assim, vai sofrer no inferno. E muitas vezes, antes de morrer e ir para o inferno, ainda sofre aqui na terra. Ainda por cima dá um mau testemunho. Gente, por isso que Judas estava dizendo, vamos batalhar pela nossa fé, gente. Não vamos andar como o mundo como o mundo anda, como o mundo vive. Não vamos fazer como o mundo faz. Uma vida pecaminosa, vamos andar em santidade na presença de Deus. Eu sei que você que está me assistindo agora pode até perguntar assim, pastor, eu entendo o que o senhor está dizendo, mas como é que eu faço isso? Porque a tentação é muito grande, pastor. No meu trabalho, eu estou rodeado de pessoas carnais. Na minha escola, pastor, o senhor não imagina que lá parece um antro de pornografia. E é verdade. As faculdades estão simplesmente cheias de coisas medonhas. Não estou colocando em questão o ensino, mas dentro das faculdades hoje são embutidas muitas ideias malignas, anti-Deus, ideias contrárias à divindade, não é? E muitas vezes você manda um filho para a faculdade pensando, ele vai se formar para ser um doutor, e de repente ele sai pior do que qualquer coisa, só aprende o que não presta muitas vezes, né? Se contamina com aquelas amizades, drogas, prostituição, gente, é uma coisa horrível que está acontecendo hoje. Por isso que Judas fala para a gente batalhar na fé. E a pergunta que você fez é pertinente, sim. Como é que eu faço isso, pastor? Porque o assédio do mundo, o assédio do pecado é muito grande. Talvez você que está me assistindo agora, você mesmo se pergunte. Eu pergunte para mim, né? Eu sou evangélico, pastor, mas eu estou vivendo uma pressão muito grande, a tentação do pecado. Como é que eu faço para me livrar disso? Glória a Deus que Judas aqui lhe dá a direção. Na verdade, o Espírito Santo por meio de Judas, né? No versículo 20 ele diz, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, a fé santíssima, a fé não pode ter contaminação do mundo com nada, tá? Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então ele fala assim, edifiquem-se orando no Espírito Santo. É o que ele diz, edifiquem a vossa fé santíssima orando no Espírito Santo. Então como que você batalha pela sua fé? Orando no Espírito Santo. O que eu estou dizendo aqui, orar no Espírito Santo, tem muita gente que não vai compreender ainda o que é, tem gente que não entende isso ainda, não é? Orar no Espírito Santo é quando uma pessoa já foi batizada no Espírito Santo. Não estou falando nada de batismo com água. Batismo em água é uma coisa. Batismo no Espírito Santo é outra coisa. Batismo com água é quando a pessoa é mergulhada nas águas. Batismo no Espírito Santo é quando a pessoa tem uma experiência espiritual com o Espírito Santo, na qual ela é mergulhada no Espírito Santo e ela fica tão cheia do Espírito Santo que ela começa a falar em línguas, tá? Mas verdadeiramente, tem gente que imita línguas, tem até alguns grupos religiosos por aí que tentam imitar essas coisas, imitam a língua, um fala uma língua, o outro repete a mesma língua que o outro fala. Isso aí é falsificação, não é linguagem, né? Lógico, né? E tem pessoas que tentam dissimular mesmo. Tem pessoas que querem parecer espiritual e tentam falsificar. Bom, Deus, ele sabe como lidar com pessoas assim, não tenha dúvida quanto a isso. Mas aqueles que realmente são batizados no Espírito Santo, e se você é uma dessas pessoas, edifique-se, como ele diz aqui, na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ou seja, ore em línguas, o máximo que você puder. Tem pessoas que já foram, sim, legitimamente e realmente batizadas no Espírito Santo, que falaram em línguas naquele bendito dia em que foram cheias do Espírito Santo, mas nunca mais falaram, porque elas acham que não precisa, é uma bobagem, é algo inútil, elas acham, mas não é. Quando uma pessoa ora em línguas, ela está edificando espiritualmente a sua vida. A palavra edificar, ela tem uma conotação de recarregar. É como, por exemplo, quando a bateria do seu carro está lá ruim, está no finalzinho, não tem mais energia, e você leva lá na autoelétrica para colocar naquela máquina de recarregamento de bateria. Então você coloca a bateria lá e a máquina fica recarregando a bateria com energia. Aí você, depois de recarregada, você coloca a bateria no carro, bateu, ligou. Ligou a chave,
ligou o carro, porque a bateria está recarregada. Quando você ora no Espírito Santo, você está recarregando a sua vida espiritual, edificando-se, fortalecendo-se. É sobrenatural, porque quanto mais você ora em línguas, mais entendimento você tem, mais iluminação do Espírito Santo você tem, mais força para resistir a tentações você tem. É verdade, a tua fé aumenta, você edifica a sua fé santíssima. E muita gente, muito crente, que realmente já foi batizado com o Espírito Santo, muito tempo já não ora mais em línguas, talvez porque nunca entendeu a necessidade de orar em línguas. Olha o Judas dizendo aqui, nós temos que batalhar pela nossa fé orando no Espírito Santo. Estou resumindo bastante, lógico, né? Mas é assim que você fica forte espiritualmente, para quando vier a tentação de pecado, ou quando vier alguém tentar distorcer a palavra, dentro de você, o próprio Espírito Santo vai te alertar e você, porque está forte, vai conseguir ouvi-lo, vai conseguir perceber ele se comunicando com você, dizendo, essa doutrina é errada, essa doutrina é mentirosa, isso é um demônio tentando se passar por coisa boa e não é. Abra os olhos, você vai saber, ele vai falar com você, tá bem? É claro que o que eu estou dizendo aqui, quem não é evangélico ainda, quem não é convertido a Cristo, quem não é evangélico é só rótulo, viu gente? Evangélico é apenas um rótulo, tá? Quem não nasceu de novo e quem não foi instruído na palavra de Deus não vai entender muito do que eu falei aqui, né? Isso aqui só vai entender quem já tem um pouquinho de experiência na vida cristã. Mas se você já é uma pessoa que aceitou Jesus, você é uma pessoa que está começando na fé, ou talvez você seja uma pessoa que já aceitou Jesus faz muito tempo, mas você nunca foi instruído, você sempre ficou ali bebendo leitinho e nunca comeu comida mais sólida, né? Então você aprendeu muito pouquinho da fé, mas está na hora de começar a aprender mais, para batalhar na fé, para poder fortalecer na fé, para poder glorificar a Deus através de uma vida vitoriosa. Não uma vida sem lutas, porque as lutas vêm, mas quando você está edificado no Espírito Santo, quando você está edificado na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, essas lutas são vencidas com muito mais facilidade. Está bem? Glória a Deus. Vamos falar com Deus então? Antes, porém, só falar para você que deseja ser batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, não existe esse negócio, viu, gente, de a pessoa falar assim, eu não falo em línguas, mas eu sou tão cheio do Espírito Santo como qualquer um que fala em língua. Mentira, não é. É mau entendimento isso daí, tá bom? Não é verdade, não é verdade. O enchimento com o Espírito Santo, ele se evidencia pela linguagem que vem quando uma pessoa é cheia. Está na Bíblia isso daí, tá? Todas as vezes que uma pessoa foi cheia do Espírito Santo, ela teve que falar em línguas. Ela invariavelmente falou-se em línguas estranhas, tá bem? E só que essa promessa é uma promessa para todos os crentes no Senhor Jesus. Toda pessoa que se converteu realmente a Cristo tem como direito receber essa promessa, esse presente de Deus, que é o Espírito Santo enchendo a pessoa. Então ore por isso, clame por isso e Deus vai te confirmar. Glória a Deus. Quer colocar um copo com água aí para a gente orar? Pega lá. Não quer? Não acredita nisso? Sem problema, vamos orar mesmo assim, tá bom? Quem sabe você pode ser batizado no Espírito Santo agora mesmo, orando no Espírito Santo. Você começa a falar com Deus normalmente, na sua língua normal, que é o português, né? Provavelmente. E aí quando você perceber, a tua língua começa a querer enrolar, falar umas palavras estranhas e você libera, solta. Deixa o Espírito Santo conduzir o restante, tá bem? Oremos ao Pai. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pai Celeste, obrigado pelo Senhor nos dar a direção de batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A nossa fé santíssima, Pai, que o diabo tanto tenta destruir, que o diabo usa pessoas para tentar contaminar e enganar e fazer muitos crentes pensarem, Pai, que eles estão errados em servir ao Senhor, onde o diabo tenta fazer muitas pessoas acreditarem que buscar a Deus não adianta nada. Meu Pai, olha para essas pessoas que estão desanimadas, olha para essas pessoas que foram enganadas por um falso mestre, olha para essas pessoas, meu Pai, que já foram enganadas por uma falsa doutrina, olha para essas pessoas, Pai, que se converteram genuinamente
há muito tempo atrás, mas depois alguém de algum grupo religioso chegou e seduziu essa pessoa para tirá-la do evangelho verdadeiro e levar para os seus enganos. Meu Pai, ilumina o coração dessa pessoa para que ela veja o engano em que entrou, para que ela volte no caminho correto, para que ela volte nos caminhos verdadeiros do evangelho de poder do Senhor, Pai. O evangelho que promete que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que cura, que liberta, que batiza no Espírito Santo, que faz milagres na vida de todo aquele que crê. Pai, por falar em milagres, eu peço a Ti, Senhor, faz um milagre na vida dessa pessoa que ora comigo. Essa pessoa que está enferma, seja curada. Essa pessoa que está com depressão, seja liberta. Essa pessoa que está com as portas de trabalho fechadas, Pai, ela levou currículo em tudo quanto é lugar, mas até agora não chamaram, pois a partir de agora a porta está aberta para ela. Em nome do Senhor Jesus. Também, Pai, livra essa pessoa dos maus pensamentos, pensamentos de suicídio, pensamentos de desgraça, pensamentos de coisas ruins. Pai, faz uma faxina na mente dessa pessoa pelo poder do Teu Espírito Santo. E, meu Deus, para finalizar esta oração, eu te peço, meu Senhor, coloca a Tua bênção neste copo com água e que no beber desta água essa pessoa receba o seu alívio, a sua bênção e a sua paz. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amiga e amiga, beba da água se você colocou. Se você é uma pessoa que já é batizada no Espírito Santo, comece a orar em línguas, tá? Quem é realmente batizado no Espírito Santo, ora em línguas a hora que quiser, tá bom? Isso é uma coisa concernente à pessoa. Então, se você começar a falar com Deus, dali a pouco vem aquela vontade de falar em línguas, você começa a falar, tá? Se você ainda não tem esse presente de Deus, embora que, se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo já está aí dentro, tá? Independente se você fala em línguas ou não, o Espírito Santo já está aí, tá? Agora, o que ele quer? Ele quer encher todo o teu ser. E a hora que ele encher, flui a linguagem sobrenatural. Tá bem? Que Deus abençoe grandemente o seu dia, medita nessa palavra, defenda a sua fé, fica firme na palavra de Deus. Deus é fiel para te honrar, tá bem? E até o próximo vídeo.